Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é bom. Amém? Isso é uma certeza que nós temos, que o nosso Deus é bom. Ele não falha. Às vezes nós temos algumas dificuldades em compreender a movimentação de Deus, terra. Às vezes nós temos algumas dificuldades em compreender a movimentação de Deus, mas o nosso Deus, ele não falha. Acredite nisso. Aleluia. Essa semana agora que passou, Deus colocou no meu coração uma palavra. E, na verdade, Ele colocou um título no meu coração. E o título que Ele colocou foi Inimigos, ou amigos, na verdade, amigos da cruz. Aleluia. Amigos da cruz. Amém? E eu acredito que nós estamos voltando nos últimos tempos. A igreja brasileira está voltando nos últimos tempos a falar sobre a mensagem da cruz. A pregar um evangelho mais simples. Por algum tempo, terra, o evangelho ele ficou meio que embaraçado. As pessoas não estavam compreendendo muito bem o que era dito. Mas a palavra de Deus falou que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. A palavra de Deus falou que depois do evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, então viria o fim. Entenda, se a gente for olhar os sinais que temos agora, nessas últimas horas, a gente entende, querido, que está muito perto do fim. Todos os sinais que ele falou está acontecendo notoriamente na nossa frente. A gente tem visto como que a perversidade tem crescido, nós temos visto como que a corrupção tem crescido, nós temos visto como que tem acontecido a questão dentro dos lares e tantas outras coisas. Mas quando a palavra de Deus fala que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, até os confins da terra, ele está dizendo que era necessário as pessoas compreender a mensagem da cruz. Não faz sentido a palavra de Deus ser pregada se ela não for compreendida. Não faz sentido o evangelho de Deus ser anunciado se não for compreendido. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala, como eles saberão? Como que eles saberão se não há quem pregue? Ele está dizendo que é necessário que aquele que maneja bem o evangelho ou a palavra da verdade, anuncie ela com verdade. Anuncie ela com simplicidade e de fácil compreensão. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis que teve naquele tempo foi as pessoas compreender como que alguém que diz ser rei, rei dos reis, vem de uma forma tão simples e fala de uma forma tão simples. Como que alguém que diz ser o rei dos reis está agora montado sobre um jumentinho, como terra? Como que alguém que diz ser o rei dos reis está sentado com pessoas que na ótica humana são pecadores? Como que o rei dos reis se reduziu a essas coisas? Mas a palavra de Deus fala que o evangelho que saiu dele foi tão simples, que transformou histórias de vida de pessoas complicadas. O evangelho que saiu de Cristo foi tão simples que descomplicou a vida daqueles que eram complicados. Agora pare e pensa na sua história, pensa na sua vida. Tem situações na nossa história, na nossa vida, que a gente vê ela de uma forma tão complicada que a gente não vê saída, terra. Tem situações que acontecem na nossa casa, na nossa família, que é tão complicada que a gente pensa, como que agora eu vou sair disso? Como que eu vou vencer isso? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou superar isso? Porque quando a gente olha para dentro da palavra, a gente não encontra talvez alguma coisa, terra, que seja tão extraordinário ao ponto de nos convencer que ele ainda continua.
no controle. Imagina, Deus olhou para um homem, estava malhando trigo no largar. Ele olha e fala: cara, você vai libertar esse povo da opressão, você vai libertar esse povo. E esse homem olha e fala: não, eu não tenho estrutura para isso. Da menor tribo, um dos menores do meu povo, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade psicológica, eu não tenho capacidade estrutural, eu não tenho capacidade de guerrilha, eu não tenho capacidade. Deus fala: cara, vai nessa tua força. Ah, Senhor, se o Senhor então for comigo, faça o orvalho cair sobre tal lugar. Se o Senhor for comigo, faça tal lugar ficar seco e o outro ficar molhado. Se o Senhor for comigo, se o Senhor for conosco. A simplicidade do Evangelho, às vezes, cria algumas dúvidas em nós. Porque imagina Deus olhar para você, imagina Deus olhar para a situação que você está vivendo agora, e Deus falar assim: cara, você vai conseguir. Você fala: ah, Senhor, não dá. Na pouca força que eu tenho, não dá. E Deus colocou no meu coração essa semana isso: amigos da cruz. Agora vamos ver quem são os amigos da cruz. No livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 50, livro de Mateus, o capítulo é o 26, aleluia, livro de Mateus. Aleluia. Livro de Mateus, o capítulo é o 26, o verso é o 50. Aleluia. Amém? Aleluia. Se você não se importar, você poderia colocar sobre os seus pés para a gente ler essa palavra diante do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: Jesus perguntou: amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Só isso. Pode se sentar, por favor. Aleluia. Curva a sua cabeça. Deus, nós estamos reunidos aqui, Pai, para ouvir a sua voz. Nós estamos reunidos aqui para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, para cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, reunidos para prestar reverência ao Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, pelo teu Espírito Santo, que tenha total liberdade sobre este lugar. Liberdade, ó Pai, na fala, liberdade na manifestação, liberdade nas expressões, liberdade, ó Pai, nos batismos, meu Deus, com os seus dons. Em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade sobre este lugar. Toca, Senhor, aonde tiver que tocar. Cura, Senhor, aquilo que tiver que curar. Liberta, Senhor, daquilo que tem que ser liberto. Em nome de Jesus. Que o teu evangelho, meu Deus, seja pregado com simplicidade e verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amigos da cruz. Eu acredito que muitas pessoas ficaram injuriadas. Eu acredito de verdade, terra. Eu acredito que se Judas não tivesse morrido naquela ocasião, talvez até hoje Judas estaria sendo excomungado pelo que ele fez. Imagina uma pessoa se colocar na posição do traidor. Imagina uma pessoa se colocar na posição daquele que traiu o filho, o rei dos reis.
Imagina talvez o peso que seria para essa pessoa caminhar agora sobre a face da terra com esse título, com esse rótulo. Seria muito pesado, não é verdade? Alguma vez vocês já erraram na vida e alguém ficou olhando para vocês, ainda que não falou nada, mas o olhar da pessoa te condenava? É ruim, não é? Porque a gente sabe que a gente já mudou. A gente sabe que a gente não fez ou não faz mais aquilo. E talvez o olhar da pessoa é o mesmo de quando a gente fez. Agora imagina na situação de Judas. O homem que foi até Jesus, vendeu Jesus, como a palavra de Deus fala, 30 moedas de prata. Imagina isso, terra. Jesus reunido com os seus discípulos. Esse homem chega e a palavra que Jesus dirige a ele é: amigo, o que te traz? O que te trouxe aqui? Amigo, o que te trouxe aqui? E é sobre essa palavra, sobre esse questionamento que eu quero falar. Quando a gente fala amigo da cruz, a gente está falando de quem é que está nos conduzindo para ela. Tem muitas pessoas que compreendem, querido, que tomar a cruz é a coisa mais fácil que tem, terra. E talvez seria. Quando Jesus fala: venham, tome o meu jugo, o meu fardo. Venham, tome a sua cruz e me siga. Parece ser uma coisa muito simples de fazer. Muito fácil de fazer. Mas eu acredito que, analisando as Escrituras Sagradas, não é tão simples assim. Imagina vocês, eu estou falando do Rei dos Reis, eu estou falando de Jesus. Aquele que tinha semelhança com o Pai, ouvia o Pai falar, agia conforme o Pai falava para agir. Ele veio do céu entendendo o que ele tinha para fazer a terra. Mas a palavra de Deus fala que conforme Jesus vai aproximando dessa hora, e numa dessas orações que ele sobe para fazer, a alma dele está profundamente triste. A palavra de Deus fala que Jesus orava e chorava, lágrimas de sangue. Agora imagina esse ambiente onde Jesus está orando, chorando e falando com Deus. E segundo a sua vontade carnal, a sua vontade humana, ele solta uma palavra para Deus dizendo: Senhor, ó Deus, ó Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A questão, querido, é que quando Deus tem um propósito, terra, ainda que a nossa carne diga não, o nosso espírito vai dizer sim. Quando Deus tem um propósito, ainda que a nossa carne, muitas das vezes diga não, o espírito vai dizer sim. De verdade, mulher é um pouco mais forte, mas homem não é tão forte assim. Eu não gosto de sentir dor. Quando eu penso em qualquer coisa que possa machucar a minha carne, eu evito, terra, ou tomo maior cuidado para não machucar. Eu acredito, tem hora que, quando eu estava trabalhando em algum serviço, eu dava algumas marteladas na minha mão, ou marretada, eu pensava, eu não vou pensar na dor, eu não vou pensar na dor. E continuava trabalhando, mas eu não queria pensar na dor, porque eu não queria sentir ela. Mas era inevitável, depois que o sangue esfriava, era inevitável. Não tinha como não sentir. Agora imagina Jesus orando e falando com Deus, no fervor do momento, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim, tire de mim este cálice. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe o interessante de tudo isso? É que a palavra de Deus diz que, desde antes, ele já tinha anunciado e falado que ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Desde antes, quando falava do Messias, já anunciava dizendo que teria um que ia o entregar. Ou Deus perdeu o controle do tempo,
ou Deus perdeu o controle do momento, porque olhando pela ótica fica parecendo que não tinha propósito naquilo. Quem ia se arriscar, gente? Se levantar contra o Rei dos Reis, terra? Quem ia se arriscar, se levantar contra Jesus? Mas a palavra de Deus fala que todas as coisas que Jesus fez sobre a terra foi para que se cumprisse o que fora dito. Todas as coisas que Jesus fez foi para cumprir um propósito. Desde o seu nascimento, desde a sua fuga no seu nascimento, desde quando ele estava na porta do templo falando com os mais velhos, desde quando, querido, ele retorna, desde quando ele faz milagres, desde quando ele é batizado, tudo isso foi para cumprir um propósito. E agora, entre a cruz e Jesus, tem um homem. Esse homem, na ótica nossa, da população, foi o homem que traiu Jesus. Mas na ótica de Deus, foi o homem que foi usado para validar a cruz nesse processo. Às vezes na sua cabeça está assim, mas não pode ser. Será, pastor? Sim. É tão interessante isso, que numa ocasião a qual Jesus estava conversando com os discípulos, quando Jesus pergunta quem ele é e Pedro revela quem ele é, Pedro revela quem Cristo é, Jesus olha e fala, cara, foi os céus que te falou isso, foi o Pai que te revelou isso, porque na condição humana ninguém compreenderia isso, isso foi revelação divina. Aí na mesma hora ele fala, eu darei a minha vida. O Senhor não vai morrer, Deus, Jesus, o Senhor não vai morrer. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas celestiais, você só compreende as coisas do homem. Porque qualquer pessoa, querido, que queira tirar Jesus da cruz, qualquer pessoa que queira tirar o processo da cruz, se torna inimigo dela. Assim é na nossa condição, querido. Qualquer pessoa que tenta nos tirar do processo, qualquer pessoa que tenta nos tirar do processo da cruz, pode começar a se tornar inimigo dela. E às vezes a gente está pensando, pastor, mas então o que é? Quem é então? Quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz é aquele que te fere, assim como Jesus fala. E Jesus fala, quando te ferir numa face, faz o quê? Oferece a outra. Os amigos da cruz é aquele que quando Jesus fala assim, se te pedirem a capa, dê também a túnica. Os amigos da cruz é aqueles a qual Jesus fala, não ore só pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Os amigos da cruz, querido, é aquele que faz você diminuir, é aquele que faz você reduzir os seus achismos. Os amigos da cruz é aquele que faz você, querido, refletir nas suas ações. Os amigos da cruz é aquele que faz você dar o direito para o próximo, ainda que você esteja certo. Os amigos da cruz, querido, é aquele que faz você matar a sua carne para viver no Espírito. Os amigos da cruz é aquele que muitas vezes vai ao contrário do que queremos, mas vai de encontro com o que Deus quer. Os amigos da cruz é aquele que Deus usa para poder moldar o nosso caráter. Quando eu estava pensando nos amigos da cruz, eu lembrei de uma ocasião a qual o povo de Israel perdeu o foco do propósito de Deus. Eles não estavam mais ouvindo, eles não estavam mais cumprindo, eles não estavam mais tendo relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus diz que naquela ocasião, Deus vê um homem e chama de servo. O nome dele? Nabucodonosor.
A palavra de Deus fala: o meu servo Nabucodonosor vai levar vocês para a Babilônia. Qual é o interessante? A Babilônia não era o lugar do povo de Israel. O louvor falou: Babilônia não é o seu lugar. Mas também o louvor disse: por que você deixou de adorar Israel? E nessa ocasião, eles são conduzidos para dentro de um lugar que não era deles. Mas naquele lugar eles tiveram que aprender coisas, viver coisas, abrir mão de coisas, para poder encontrar novamente com o Senhor, para poder voltar a ter sensibilidade novamente com o Senhor. O pastor Rodrigo falou aqui que nós deveríamos chamar Jesus, convidar Ele a entrar, e que muitas vezes nós procuramos Ele nos tempos de angústia, no tempo de dor. Eu quero dizer para vocês, querido, que às vezes o Senhor permite algumas situações da nossa vida, para que nós possamos voltar novamente o nosso coração para Ele. Começa a fazer essas reflexões. Será que a pessoa que te persegue, ela é tão ruim quanto parece? Será que a pessoa que te afronta, ela é tão ruim quanto parece? Será que a pessoa que te fere, ele é tão ruim quanto parece? Quando te feriram, quem você buscou? Quando te machucaram, a quem você recorreu? Quando te caluniaram, com quem você foi falar e questionar? Vocês compreendem, querido, que tem pessoas que estão sendo usadas para nos empurrar para perto de Cristo? Tem situações da nossa vida que está sendo usada para nos empurrar para Cristo. Tem problemas que nós estamos vivendo, tem coisas que nós estamos passando, que isso está fazendo a gente voltar novamente a queimar o nosso coração por encontrar Deus. Isso está queimando o nosso espírito para a gente voltar novamente a encontrar o Senhor. Sabe por quê? Porque nós não encontramos paz em lugar nenhum a não ser nele. Ele fala isso. A palavra de Deus fala que a paz que Ele nos dá não é igual a que o mundo dá. Às vezes aqui no mundo a gente consegue achar tranquilidade em algumas coisas, mas tranquilidade com paz é totalmente diferente. Tranquilidade com paz é totalmente diferente. Eu posso sentir tranquilidade em observar as coisas externas na minha vida. Eu posso estar tranquila com o meu relacionamento, com o meu casamento. Eu posso estar tranquilo com a sociedade. Eu posso estar tranquilo com o meu vizinho, com os meus amigos, inimigos. Eu estou tranquilo em relação a eles. Mas nem sempre eu tenho paz em relação a eles. Mas só que a paz que o Senhor dá à terra, ela excede todo o entendimento. A paz que o Senhor dá, ela excede todo o entendimento, porque ela não é do externo para o interno, ela é do interno para o externo. Ela é algo que começa a trabalhar no nosso interior, no nosso homem interior. Amigos da cruz, já pensou em alguém aí? Já pensou em alguma situação? Alguma coisa que tenha acontecido na sua vida e que você pensa, por que isso está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo na sua história e você se pergunta, por que, Deus, que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Por que o Senhor está permitindo que aconteça dessa maneira? Por que o Senhor está permitindo que aconteça dessa forma, Senhor? Eu estava tranquilo até agora mesmo. Estava tranquilo, mas não estava em paz. Estava tranquilo, mas não estava em paz. Aleluia. A gente precisa compreender, nós precisamos compreender que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. O querer do Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos compreender, querido, que nem sempre o que nós vimos, o que nós enxergamos, nem sempre o que a gente ouve, nem sempre o que a gente ouve, nem sempre o que a gente vê, está contribuindo para o propósito.
Tem coisas que às vezes nós não vamos ver, terra. Nós não vamos enxergar. Mas está contribuindo para o propósito. A vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Pode ficar tranquilo, Deus sabe da sua dor, pode ficar tranquilo, Deus sabe do seu sofrimento, pode ficar tranquilo, Deus conhece o seu coração, pode ficar tranquilo, Ele sonda o seu pensamento, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ele está trabalhando para que você tenha paz. Pode ficar tranquilo, Ele está trabalhando para que você tenha paz. A palavra de Deus diz que numa dessas ocasiões, os discípulos estavam atravessando de um lugar para o outro, e Jesus tranquilo, não, Jesus em paz, estava dormindo na proa do barco. Uma grande tempestade balançando aquele barco para um lado e para o outro, e eles começaram a chamar Jesus e perguntar: o Senhor não se importa que nós morramos sobre este lugar? Que isso, homens de pequena fé. Mar, se acalma, cala-te, vento. E a palavra de Deus fala que tudo se acalmou. Sabe por quê? Porque só consegue ter paz aquele que compreende propósito. Só consegue ter paz aquele que compreende o propósito. Eu só consigo ter paz no meu homem interior, como Paulo fala. Eu só consigo ter paz no meu homem interior quando eu sei que ele está sendo desgastado, o exterior está sendo desgastado, para que o interior venha. Eu só consigo ter paz quando eu compreendo que as feridas, as dores, o sofrimento desse tempo momentâneo, como a palavra de Deus fala, está produzindo em mim perseverança, está produzindo em mim algo maior. De verdade, o que acontece na nossa história, na nossa vida, está contribuindo para a gente se tornar aquele que Deus quer que a gente se torne. Ah, pastor, mas é porque você não sabe da minha luta, você não sabe da minha dor. Mas tem alguém melhor do que Deus? Tem alguém melhor do que Deus para saber disso? Eu estou falando para vocês. Os amigos da cruz não é aquele que te tira da dor. Os amigos da cruz é aquele que te leva para onde tem que levar, independente da dor. Os amigos da cruz não é aquele, querido, que te livra do dia mau. Os amigos da cruz é aquele que te conduz para o dia mau, e no dia mau você encontra com o Senhor. O salmista falava isso, Davi falava isso, falava: Senhor, eu não fiz nada, mas os meus inimigos se multiplicam e continuam me perseguindo. Aí ele dizia: Senhor, tira minha alma das profundezas. A gente entende que perseguição, que luta, que dificuldade gera angústia. Nós compreendemos isso. Mas também o salmista dizia: Senhor, eu elevo os meus olhos para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que no dia mau eu não tenho outro lugar para poder me apoiar. Eu não tenho outra pessoa para poder buscar. Eu não tenho outro alguém que possa me socorrer a não ser o Senhor. Então eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu quero que vocês compreendam isso. A palavra de Deus diz que existem situações que Deus permite que nós passamos, para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser aprovados, para que nós possamos alcançar a benevolência do Senhor. Tem situações, querido, que nós provocamos, mas tem situações que Deus provoca. Alguém entende isso ou não? Tem situações que nós provocamos. Tem dificuldades que foram nós
Tem coisas que nós provocamos, mas tem coisa que é o Senhor que provoca. A ida do povo para a Babilônia, quem provocou? Foi eles. Pela maneira como eles andavam. Mas a palavra de Deus dizendo, outra vez atrairei eles para o deserto, era uma situação que Deus estava provocando. Porque lá Deus fala assim, porque ali falarei ao seu coração, darei o vale de Acor por porta de esperança. Naquele lugar eles me invocarão, e eu serei o seu Deus. Eles me chamarão de marido, e não mais de Senhor. Deus estava dizendo, querido, que tem situações que Ele nos atrai, que Ele nos chama, para que nós possamos mudar a nossa percepção em relação a Ele. Para que nós possamos mudar a nossa ótica em relação a Ele. Eu não sei como vocês veem Deus ainda. Eu não sei se você vê Deus só como Senhor, mas Ele também é seu Pai. Eu não sei se você vê Deus só como Pai, mas Ele também é seu Senhor. Eu não sei como que você vê Deus, mas dependendo da situação, Ele pode mudar a terra. E é uma coisa interessante, né? Porque Deus, Ele é imutável. Mas dependendo da situação, as ações dele podem mudar. Amém ou não amém? Deixa eu contar uma situação para vocês. Em muitas ocasiões que Jesus expressou, Jesus falou, se vocês olhar para mim, vocês vão ver o Pai. Eu não faço nada que o meu Pai não tenha falado. Eu não falo nada que Ele não tenha mandado. Jesus olhava e falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus entendia a importância do Pai, mas também entendia a importância do Senhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Na verdade, antes, faça essa reflexão. Você que é mãe, em qual situação você abandonaria o seu filho? Tem alguma situação que você abandonaria? Não? Se ele fosse preso, estaria lá com ele? Firme e forte? Amém? Estivesse no hospital? Firme e forte? Se envolveu em alguma coisa errada, muito perigosa, estaria lá com ele? Então acredito que vocês não deixariam eles de forma alguma. E é interessante, porque o próprio Deus fala sobre isso, terra. Deus fala, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamente, de maneira nenhuma eu esquecerei. Mas deixa eu te contar uma coisa. O nosso Deus é Pai, mas Ele também é Senhor. Lembra dessa passagem da cruz? E Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas traduções, por que me abandonaste? Jesus estava perguntando, e olha que agora a palavra dele não é Pai, não. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Sabe por quê? Naquela ocasião não era o pai que estava lidando com aquela situação. Naquela situação era o juiz. Era Deus na condição de juiz. Sem morte de cruz, não tinha remissão de pecados. Sem Jesus Cristo derramar sangue, não teria libertação para mim e para você. Sem Jesus, querido, naquela situação, não haveria transformação para mim e para você. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento, o pai deixou o lugar de pai, assumiu a forma de juiz. E teve que ser imparcial. Teve que ser imparcial. Eu estou falando para vocês que tem situações que nós provocamos e tem situações que Deus provoca. Como pai, Ele sempre vai estar com você. Como pai,
Ele sempre vai estar com você. Ai, mas ele foi preso, ele vai estar lá com você. Ele fez coisa errada, ele vai estar lá com você. Ele é isso e aquilo, ele vai estar lá com você. Como pai, ele vai estar lá com você. Pastor, mas do que o senhor está falando então? Eu estou falando que depois da cruz, querido, ele se torna juiz. E no dia do juízo, ele vai ser imparcial. No dia do juízo, ele vai ser imparcial. Mas eu falei, não importa. Eu fiz isso, não importa. Eu expulsei, não importa. Deus está usando algumas coisas para te moldar agora, para Ele não precisar te lançar onde Ele não quer lançar, irmãos. Deus está usando algumas situações para você se negar agora, justamente para Ele não precisar te negar no final. Deus está usando algumas situações para te diminuir agora, para que um dia Ele possa te exaltar. Deus está usando algumas situações para que nós possamos compreender, querido, que sem cruz não há remissão de pecado, sem cruz não há remissão de pecados. Qualquer pessoa que quiser te tirar, querido, da cruz, qualquer pessoa que quiser te tirar do processo da cruz, tome cuidado. Antes do povo ir para a Babilônia, alguns profetas estavam vindo e profetizando e falando, não, calma, não vai ser assim. Calma, Deus não vai agir dessa maneira, Ele não vai fazer isso dessa maneira. E Deus falou assim, não dê ouvido porque eu não falei isso para eles. O que a gente tem que fazer então, pastor? Faz o seguinte, analisa. Quais situações foi você que provocou? E se foi você que provocou, fala com Deus, Ele está lá. Ele não vai te condenar, te apontar, te julgar porque você errou. E é por isso que Ele falou que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de todo pecado. Eu estou falando para vocês que não importa se foi nós que geramos, porque se foi nós, Ele está pronto para nos perdoar e nos trazer de volta para o propósito. Mas também tem passagens que fala, alguns perguntaram para Jesus, falou, Senhor, quem foi que errou? Foi ele, foi os pais? Quem foi que errou? E Jesus falou assim, não foi ele nem os pais. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. Tem situações, querido, também que acontecem na nossa história para que a glória de Deus se manifeste. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste. Tenha calma, Deus sabe o que está fazendo. E na hora certa, querido, a glória dele vai se manifestar. Pastor, mas eu não fiz nada, eu estou certo, eu estou fazendo da maneira certa. Calma, Deus vai te glorificar. Deus vai te exaltar. Porque é Ele que fala isso. É Ele que fala isso na palavra dEle. A gente só precisa compreender. Onde o nosso coração está. Entenda isso. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa mudar. Pastor, mas é porque quando Ele fala, quando ela fala, quando Ele age, não há situação que Deus não possa mudar. De verdade. Eu falei aqui no começo, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Deixa eu ler uma palavra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis. O capítulo é o 37. E o verso 50. Não há situação que Deus não possa mudar. Gênesis 37. O verso é o 50. Na verdade, não, 37 é o capítulo e também vou ler uma passagem no 50. Deixa eu ler essa passagem bem rápido. Eu vou ler a partir do 12, 37 a partir do 12.
Amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Siquém, sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai: vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Olha para você ver. O pai falou assim: seus irmãos estão trabalhando, cuidando do rebanho da casa, da família, e eu quero que você faça algo. Vai lá, veja se está tudo bem e traga-me notícias. Qual que é o problema? O problema é que os irmãos dele já tinham problema com ele anteriormente. Por causa dos sonhos, por causa das visões, por causa da túnica. Mas ele precisava trazer uma notícia. Isso era o que o pai queria. Traga uma notícia. Deixa eu falar. Na ótica aqui, olhando pela ótica humana, foi o pai falando para o filho. Mas essa passagem, esse mandato que o pai deu, estava contribuindo para um propósito espiritual, amém? Foi por causa disso que quando ele chegou lá, ele foi lançado e depois vendido como escravo. Anos depois, que interessante isso. Anos depois, terra, o pai já pensando que ele tinha morrido, sem expectativa nenhuma, quem traz notícia dele para o pai foram os irmãos. Olha aqui, deixa eu falar isso para vocês. Naquela ocasião, José era o homem a qual ia ser usado por Deus na vida da família. O pai falou assim: vai lá, veja se está tudo bem e traga-me notícias deles. Depois disso, o pai nunca mais viu ele. Eles ouviram algo. Na verdade, foi revelado para José algo, que haveria um tempo de abundância sobre a terra, mas também um tempo de escassez sobre a terra. Ele já estava agora numa posição a qual ele poderia dar ordens também. E a palavra de Deus fala que no tempo da escassez, no tempo da fome, quando o pai agora manda os filhos subir até o Egito, porque ficou sabendo que lá no Egito tinha comida, e quando ali é revelado que é o irmão que está naquele lugar, e quando ele pergunta do pai, quando ele pergunta do seu irmão mais novo, e quando ele fala assim para os irmãos: vai lá, pega o pai, traz o pai aqui. Quem trouxe a notícia para o pai agora foram os irmãos. Deixa eu falar de uma forma mais simples. Se aqueles que te ferem falassem para Deus ao seu respeito, o que é que eles falariam? José tinha como pagar o mal com o mal agora, terra. Ele tinha como ferir os irmãos, e os irmãos ficaram no maior medo disso, quando descobriram que era ele. Se fosse para alguém falar para Deus ao seu respeito, o que eles falariam? Se fosse para alguém falar para Deus, querido, da maneira como você age quando te fere, o que eles falariam? Pastor, mas é porque eles estão me ferindo. Tudo bem, mas se Deus fosse agir como pai com eles,
e fosse ouvir o que eles têm para falar ao seu respeito, o que eles falariam? Vocês compreendem isso ou não? Tem uma passagem no Novo Testamento que a Bíblia fala assim, a palavra do Senhor fala assim: e quando você estiver indo lançar a sua oferta e te lembrares que tem um problema, uma mágoa, alguma coisa com alguém, deixa a sua oferta ali, volte lá e reconcilie com ele. Antes que ele venha até o juiz, olha, reconcilie com ele enquanto vocês estão no caminho. É desse jeito mesmo que está escrito, viu? Reconcilie com ele enquanto vocês estão no caminho. Eu quero dizer para vocês, tem situações que são provocadas sobre a terra que precisam ser resolvidas sobre a terra, gente. Tem situações que acontecem sobre a terra que precisam ser resolvidas sobre a terra. Tem coisas, querido, que foram provocadas aqui, que Deus está falando, conserte isso enquanto você está aí. Como pai, Deus está contigo e Ele vai te dar toda a sustentação para fazer o que tem que ser feito. Eu não sei vocês, mas a maioria das mães e dos pais tem costume de quando os irmãos brigam, eles ir lá e falar assim, você vai pedir desculpa para ele. Vai lá, alguns fazem até abraçar. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. É mais ou menos assim? Cadê as mães? É mais ou menos assim? Vai ficar de mal não. É assim. Jesus tinha total motivo para falar para Judas, cara, você é um inimigo. Você me traiu, me entregou, e eu sei o que você veio fazer aqui. Mas na verdade a palavra de Jesus foi, amigo, o que te trouxe? Faz essa pergunta quando alguém estiver te ferindo. O que trouxe ele a mim? O que trouxe essa situação a mim? Por que Deus permitiu que ele agisse assim? Por que isso aconteceu assim, através dele ou através dela? Pode ser, querido, que algumas pessoas estão só a serviço do Senhor para moldar o seu caráter. Pode ser que algumas situações só estão a serviço dos céus para mudar, querido, quem você é e a forma que você pensa. Pode ser que algumas situações só estão acontecendo para que o seu coração se volte para o Senhor. Pode ser que algumas situações só estão acontecendo para que você volte de novo a se render aos pés do Senhor. Pode ser que alguma situação, querido, está acontecendo na sua história para que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Eu estou dizendo para vocês que pode ser. Pode ser que aquilo que te fere é para te livrar do que poderia te ferir eternamente. Aquilo que te fere hoje pode ser, querido, para te livrar de algo que poderia te ferir eternamente. Se a gente não ampliar nossa visão, no campo espiritual, se a gente não ampliar nossa visão no campo espiritual, nós não vamos compreender o propósito. E pessoas que não compreendem o propósito, querido, sofrem pela falta dele. Pessoas que não compreendem o propósito, sofrem pela falta do propósito. De verdade. Toda pessoa que não compreende o propósito sofre pela falta dele. Sabe por quê, querido? Porque uma pessoa que não compreende o propósito, ela não sabe respeitar o processo. Uma pessoa que não compreende o propósito, ela não sabe respeitar o processo. Dizem
que o tempo de uma gestação é de 9 meses, é mesmo? 9 meses. Mas eu não sei se é verdade, mas eu escutei falar. Eu não sei se é verdade, mas eu escutei falar que com 7 meses também já está tudo formadinho, é mesmo? E que muitas das vezes também é seguro o teu parto com 7 meses. É prematuro? É. Mas é seguro. Sabia? Aham. É seguro. De verdade. Tanto que se vocês for perguntar por aí, tem um monte de pessoas que nasceu de 7 meses. Mas o bom seria se cumprisse todo o processo. Mas nascer de 7 meses não é proibido pelo Senhor. Porque na verdade, querido, se Deus quisesse, Ele poderia fazer a gente nascer de 1 mês. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer a gente nascer de 2 meses. Porque a vida e a morte está na mão dEle. A vida e a morte está na mão do Senhor. Mas agora entenda. Imagina se Deus permitisse que alguns de nós nascêssemos com 2 meses. Quase nada formado. Nenhuma estrutura. Imagina, se Deus permitisse isso, terra. Se uma pessoa não tivesse o coração no Senhor, ela ia sofrer muito. Se a mãe e o pai não tivessem o coração em Deus, ele ia sofrer muito. Sabe por quê? Porque ia se encher de questionamento. E agora? Como vai ser? Como vai ser a vida dele? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E como vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Mas quando uma pessoa compreende que Deus, Ele não trabalha sem propósito. Quando uma pessoa compreende que Deus não trabalha sem propósito, ela consegue ter paz no seu coração, apesar do lado externo. Apesar daqui fora tá uma bagunça, mas no seu coração ele consegue ter paz, terra. Sabe quem falou sobre isso? Paulo. Paulo falou: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior não. Ele permanece íntegro. Eu quero falar sobre isso e vou encerrar. As situações que estão acontecendo do seu lado exterior está roubando a sua paz? E se está roubando a sua paz, eu quero dizer para vocês, troca ela pela paz de Cristo, vai exceder todo entendimento. Você vai começar a se perguntar, cara, como que o mundo pode estar desmoronando à minha volta e eu estou tão em paz assim? Como que o mundo está desmoronando na minha volta e eu estou sentindo paz no meu espírito, paz na minha alma? Sabe por quê? Porque a situação que está acontecendo está contribuindo para te levar para a cruz. Você começou a orar mais, você começou a se consagrar mais, você começou a querer ouvir mais a voz de Deus, você começou a ler mais, a tentar entender mais, você começou a buscar mais, e a palavra de Deus fala assim, e eu termino. Quando me buscarem de todo o coração, vai me encontrar. Quando me invocar, eu ouvirei. Quando me buscarem de todo o teu coração. Calma. Deixa perder tudo que tiver que perder. Porque a palavra de Deus falou sobre isso. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É da onde procede as saídas da vida. Guarde o seu coração. Se o seu coração estiver no Senhor, se você estiver buscando o Senhor de todo o coração,
invocando o Senhor de todo o coração, Ele vai te ouvir, vai te dar a resposta no tempo certo. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Aleluia. Eu vou louvar um louvor.